exercitando a nossa insistência em tentar fazer melhor, em pegar um algoritmo importante aqui e ver, não, mas dá para fazer melhor algum aspecto dele, a gente partiu de um quicksort determinístico, viu que o pior caso não era legal, lançou mão de aleatoriedade, fez análise, viu que isso melhora significativamente a sua eficiência de tempo, o número de operações esperado ali que ele vai realizar, e agora vamos ver se a gente consegue melhorar também a eficiência de espaço. Eu argumentei com vocês que a eficiência de espaço do Quicksort, o problema dela, né, o custo de memória ali, que pode ser grande no pior caso, e relevante mesmo para um Quicksort aleatorizado ali, é algo que está crescendo, é um uso de memória que cresce com o tamanho do vetor, ainda que dominado por uma função logarítmica. Isso tem a ver com a pilha de recursão, com o fato de que o Quicksort, sendo um algoritmo recursivo, ele desencadeia ali duas chamadas recursivas, e até que essas sejam resolvidas, o que foi empilhado lá, as variáveis auxiliares que foram colocadas na pilha de execução, ficam lá, tá, ao longo de todos os níveis da árvore, até que o último seja resolvido e comece a voltar. Então, a altura da árvore de recursão vai se refletir no tamanho que a pilha de execução ali, no tanto de memória que eu vou usar na pilha de execução. Portanto, eu quero minimizar esse empilhamento de funções recursivas. Para fazer isso, a gente vai lançar mão de duas propriedades ali que estavam no código do Quicksort o tempo todo, mas a gente não tinha dado moral para elas porque a gente não estava preocupado com isso naquele momento. Uma delas, eu vou até trazer o código de volta aqui, do nosso Quicksort. Não se preocupe com a parte aleatorizada nesse momento. Quero que vocês foquem aqui no finalzinho dele, tá? Uma dessas propriedades é que depois da separação, eu tenho definido ali os meus dois subvetores, um deles pode ser maior do que o outro e é fácil descobrir qual deles é maior. Além disso, a ordem em que eu realizo essas chamadas recursivas, né, se eu vou chamar primeiro a chamada recursiva para o subvetor da esquerda ou para o subvetor da direita, não importa, eu posso trocar se eu tiver algum benefício nessa troca. Tá? Então, observem que eu posso trocar, e o tamanho dos subvetores vai ser justamente o critério que vai me falar, opa, é melhor fazer essa ou aquela primeiro, mas eu já entro nisso. E além disso, eu tenho uma das chamadas recursivas na situação de recursão caudal. Lembrando vocês, o que é recursão caudal? É aquela situação em que a chamada recursiva é a última coisa que o algoritmo faz. Sendo a última coisa que aquele algoritmo faz, que aquela chamada recursiva faz, melhor dizendo, né, que a função faz, eu posso substituí-la por um laço, tá? Que no final, ao invés de fazer a chamada recursiva, ele só ajusta os índices da função, tá? E ele volta para o início da função e ele executa de novo o comportamento da função, assim como ele faria se fizesse chamada recursiva, ele volta para o início da função e consegue ter o mesmo comportamento sem empilhar nada, né? Eu não vou ter um novo empilhamento nesse caso, eu não vou ter um consumo de memória adicional, porque eu troquei aquela chamada que, se fosse executada, colocaria mais certas variáveis, espaço de retorno e coisas na pilha, eu simplesmente voltei para o início da minha iteração. Tá? Essa é uma técnica conhecida, a gente já viu ela pelo menos uma vez, acredito que duas, em AED1, e aqui é uma oportunidade de utilizá-la. Então, destacado isso aqui, né, que eu tenho essas duas últimas chamadas, aí a ordem delas não importa, e a última delas, aqui vou ficar por último, corresponde à recursão caudal, eu vou apresentar para vocês qual é a solução aqui para um uso mais eficiente de memória. É que eu sempre vou fazer aqui a primeira chamada recursiva no menor subvetor. Essa é a primeira parte. E para dar uma intuição para vocês do porquê que isso é uma boa ideia, observem aqui, se eu tiver o meu vetorzinho aqui, extremos P e R, daí depois da separação, o meu pivô ficou nessa posição aqui. Tá? Todos os elementos à esquerda aqui são menores ou iguais que a ele, todos os à direita são maiores. De qual desses lados aqui, tá? Espero que seja claro que o lado da esquerda é muito maior do que o da direita, tá? O pivô não ficou centrado, embora não seja o mais descentrado possível, ele não ficou centrado. De qual desses subproblemas vocês acham que pode surgir um ramo da árvore de recorrência, da árvore de recursão, maior?
o que vai começar com um subproblema grande ou o que vai começar com um subproblema pequeno? Intuitivamente, né, o ramo maior deve vir do subproblema grande, tem mais chance de vir do subproblema grande. O subproblema pequeno, a gente já sabe que ele tem, para começo de conversa, sendo ele o menor, no máximo metade do tamanho. Não tem como ele ter um tamanho grande em relação ao subproblema original, né? Se eu dividir ao meio ali e ele é o menor, ele é certamente menor do que a metade, tá? E, lembrando vocês, se eu vou dividindo um certo valor pelo menos pela metade, o maior número de níveis que eu posso ter ali, de divisões sucessivas, é logarítmico, tá? Sendo que pode ser até um logaritmo de base maior do que 2 se a minha divisão for menor, estritamente menor do que a metade. Mas não vamos entrar nesse detalhe técnico. O ponto é, esse cara não vai me dar uma profundidade ali, um ramo muito profundo da árvore de recorrência, portanto ele não vai incorrer um uso de memória tão grande na pilha de execução, ele não vai incorrer um empilhamento tão grande de funções recursivas. Por isso, fazer a primeira chamada recursiva no menor subvetor. Ah, mas professor, isso aí não... Beleza, eu posterguei meu problema, mas eu ainda vou ter que resolver o maior subvetor, e daí eu vou ter que empilhar e lidar com os ramos grandes, né, com o empilhamento ali das chamadas recursivas na hora que eu estou resolvendo um ramo mais profundo da árvore de recorrência. Seria verdade se eu não pudesse explorar o fato de que a segunda chamada recursiva está numa posição de recursão caudal, e daí eu troco ela por um ajuste de índices ali e um laço, né, eu uso o recurso da recursão caudal para trocar por uma função iterativa. Note que o algoritmo não vai ficar totalmente iterativo, porque eu tinha duas chamadas recursivas, estou me livrando só de uma. Mas eu consigo não custar memória adicional para esse subproblema maior. É essa a ideia. Tá? Então, recapitulando, né, eu vou precisar fazer sempre a primeira chamada recursiva no menor subvetor e substituir a segunda chamada recursiva por uma versão iterativa. São os dois passos que eu vou ter que fazer. E isso vai ficar assim. Tá? Vou mostrar o código para vocês. Ele fica um pouquinho esquisito a princípio, mas se a gente olhar com carinho, a gente vai ver que o nosso familiar Quicksort ainda está aqui. Tá? No caso aqui, por exemplo, está o caso base. Né? Só que agora não é mais um caso base em que eu retorno. Né? Como a função tem um componente iterativo, eu vou continuar iterando, continuar resolvendo enquanto P for menor do que R, enquanto eu não estiver no caso base. Quando eu chegar no caso base, eu paro. Então, primeiro ponto aí. Mas o caso base ainda está ali, embora chamar de caso base agora seja meio confuso, né? Porque não é puramente uma recursão. Mas ele migrou para lá. Eu ainda faço a separação. Notem que, por simplicidade, eu não coloquei escolhas aleatórias aqui. Isso aqui é uma versão do Quicksort determinístico, tá? Com esse componente iterativo aí para maior eficiência de memória. Dá para misturar os dois, dá para colocar o probabilístico aí sem problema, mas eu achei que ia ficar mais poluído. Depois que eu fiz a separação, eu estou naquela situação que eu argumentei com vocês, de que eu já sei onde o pivô terminou. Né? Então, imaginem que o pivô terminou aqui, como eu tinha mostrado, aqui ficaram os menores ou iguais, aqui ficaram os maiores, e os meus subproblemas estão desbalanceados, tem um que é menor do que o outro. É isso que eu estou testando nesse if aqui. Note que I menos P é o tamanho do primeiro subvetor, porque P começa aqui, I é a posição em que o vetor ficou, R é a última posição, então I menos P é o tamanho do primeiro subvetor, R menos I é o tamanho do segundo. Essa comparação também ela corresponde à pergunta: o primeiro subvetor, o primeiro subproblema é menor do que o segundo? Se for, a chamada recursiva ocorre primeiro no subvetor da esquerda. Se não, aqui no else ele vai ocorrer primeiro no subvetor da direita. E depois que eu faço a chamada recursiva no menor subproblema, como a gente tinha combinado, como a gente já tinha argumentado, eu vou fazer o ajuste dos índices para que eu resolva o segundo subproblema. Então notem aqui que se eu fiz a chamada recursiva para o primeiro subproblema, o caso aqui em cima, falta resolver o subproblema da direita. Daí eu vou falar, olha, tá bom, a metade esquerda, vamos pegar essa figurinha aqui para destacar. Eu vou fazer aqui uma cópia dela. Só que eu tenho que fazer um ajuste nela aqui. Vamos dizer que o pivô ficou mais para cá. Tá? Eu estou aqui agora olhando para o caso em que o primeiro subproblema é menor do que o segundo. Eu entro nesse if, então, resolvo recursivamente esse lado aqui,
né, que eu resolvi recursivamente, e daí eu ajusto o P para vir para cá. O P vai para a posição I mais 1, e daí ele vai lidar com esse segundo subvetor. Eu vou voltar lá no início do laço e vou lidar com esse segundo subvetor. Recursivamente o da esquerda e voltei para lidar com o da direita. No else aqui, eu vou resolver, é o caso complementar em que o pivô ficou mais à direita ali, né? Então o subproblema da direita, que é menor, resolvo recursivamente ele e ajusto o R. O R vem aqui para a posição I menos 1. Então o R vem para cá e daí eu volto no laço para resolver o subproblema da esquerda. Essa então que é a conversão aqui. Aqui teve duas coisas juntas, né? Eu coloquei o if, ali eu tive que colocar um if else para fazer a chamada recursiva na ordem certa, né? Sempre para o menor, e daí eu substituí a última chamada recursiva, que seria para o maior, pelo laço e ajuste de índice. Se não ficou 100% claro, eu convido vocês a se debruçarem, perceberem que esse é o mesmo algoritmo do outro, tá? É um bom exercício. Eliminar a recursão caudal não é difícil depois que você pega o jeito, mas não é óbvio nas primeiras vezes que a gente encara essa situação. Finalmente aqui, vamos fechar o Quicksort. Eu ainda tenho mais uma observação, olha só. Eu poderia apresentar mais uma versão do Quicksort para vocês. Por quê? Porque com tudo que a gente viu, ainda existe uma situação em que esse Quicksort que a gente implementou pode ser ineficiente, que é o caso em que existem muitos elementos repetidos. Tá? Se existirem muitos elementos repetidos e eu acabar pegando pivôs repetidos, eu posso cair numa situação em que um dos subproblemas, pelo menos, tá? Em geral não vão ser os dois, mas um deles vai diminuir muito vagarosamente. E, como vocês já perceberam lá na análise do pior caso, quando um subproblema diminui muito vagarosamente, a eficiência do Quicksort vai para o espaço. Tá? Para lidar com isso, para contornar esse problema, a gente tem uma alternativa, mas eu quase me esqueci. Fica aqui uma parte 1 desse exercício, tá? Que é construir um cenário em que isso acontece. Tá? Pensem aí num cenário, coloquem, a dica é essa, né? Coloquem elementos repetidos ali, de modo que você acabe emulando ali, percebendo, né, numa simulação, que o tamanho do subproblema está reduzindo muito devagar. Construam esse cenário ruim para o Quicksort recursivo. E na sequência, para evitar essa situação, a gente pode lidar com o chamado Three-Way Quicksort, que felizmente não é muito mais complexo do que esse, não cabe a gente apresentar primeiro ele, porque é muito mais intuitivo esse que eu apresentei para vocês, mas o Three-Way Quicksort, ele dribla esse problema, porque o que ele vai fazer é que ao invés de usar apenas o pivô para separar, ele vai separar o vetor da seguinte forma. Aqui eu vou ter um índice I, aqui um índice J, por exemplo, sendo que todo mundo aqui é igual ao pivô. Aqui são os menores ou iguais, aqui são os maiores. Notem que é uma solução bem direta, né? Se eu estou dizendo para vocês que o problema aqui, que eu pedi para vocês construírem um cenário na parte 1, é quando eu tenho muitos elementos iguais ao pivô, o que eu vou fazer é que ao invés de jogar, aliás, deixa eu fazer uma correçãozinha, ao invés de jogar os menores ou iguais à esquerda do pivô, como a gente está fazendo, eu vou ter um espaço dos estritamente menores, um espaço dos estritamente maiores, e os iguais eu já coloco tudo no meio para não ter dor de cabeça depois. Tá? E daí a gente resolve esse problema. Só que daí, é claro, eu vou ter que modificar um pouquinho minha função de separação para que ela funcione corretamente. Não basta ela me devolver onde o pivô termina, ela tem que me devolver onde começa e termina o bloco dos elementos iguais ao pivô. Mas acho que já é dica suficiente. Se vocês se esforçarem um pouquinho, eu tenho certeza que vocês conseguem modificar o nosso Quicksort para fazer um Three-Way Quicksort. E daí vocês, fazendo isso, vocês podem testar ele com a instância que vocês construíram na parte 1 e ver que ele vai rápido enquanto o Quicksort que eu apresentei patina. Tá legal? Então, acho que exploramos de modo bem abrangente o Quicksort, é um algoritmo super importante e, como vocês devem ter percebido, que tem bastante detalhezinho, bastante coisa para melhorar nele. E nós vamos continuar falando de ordenação na sequência ou assuntos relacionados, mas acho que os dois algoritmos mais importantes de propósito geral para a ordenação foram os que a gente viu nas duas últimas aulas, o Merge Sort e o Quicksort.